Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição número 35 da revista Práticas Bíblicas, edição 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, que tem como tema esta lição: Família, Agência de Formação. O caráter formativo da família. Texto base, Salmos 128. Vamos ler então este salmo. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. As leituras diárias, devocionais, são fundamentais para que você possa ter uma compreensão melhor da lição. Então, que você possa estar fazendo essas leituras de segunda a domingo, cada dia é um texto diferente, e você vai ter uma compreensão melhor da lição. Introdução. A família é uma agência de formação, pois foi pela família de Abraão que Deus decidiu trazer o Salvador Jesus ao mundo. E por este cuidado gracioso e extraordinário, se formou a Igreja de Cristo na Terra. Famílias citadas em Atos dos Apóstolos, a casa de Estéfanas, a família de Cloé, de Crispo, assim como a casa de Lídia e outras, cumpriram bem o papel de agência de formação. E então a gente entende que Deus ele tem todo o poder e Ele criou a família. E quando Ele chama Abraão e faz promessas para ele, Deus disse: Abraão, sai da tua terra e eu vou te levar para uma terra melhor, eu vou te colocar em um lugar melhor. E Abraão creu, mesmo não sabendo para onde ele ia, mas Abraão creu em Deus. E depois dele ser provado e ser aprovado, Deus prometeu para ele que por causa dele, por causa de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa bênção vem através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. Quando Jesus vem da descendência de Abraão, vem para abençoar as pessoas. E quando Jesus caminhou na terra, por onde ele passava, ele abençoava as pessoas. E ele deixou um legado com os seus ensinamentos, com a sua palavra, com os evangelhos que foram escritos depois, para que todas as pessoas pudessem ter um conhecimento maior de Deus, da vontade de Deus para suas vidas. E quando a igreja inicia ali, o Atos dos Apóstolos vai trazer várias famílias ali que viviam o evangelho de Jesus. E por eles viverem o evangelho de Jesus, as bênçãos eram derramadas sobre a vida de cada um deles. E eles passavam esse ensinamento. E era passado de pai para filhos. E o ensinamento de Jesus chegou até nós, porque ela foi passando de geração em geração. Aplicação para a vida. De que forma você tem entendido, compreendido a vontade de Deus?
para sua família. Porque muitas das pessoas às vezes lê a Bíblia, ouve pregações, ouve orientações, ouve uma palavra, mas às vezes as pessoas não querem colocar em prática aquilo que têm aprendido. E como a lição diz que a família, agência de formação, qual é a formação que está tendo no seu lar? Porque às vezes, dentro da família, as pessoas conversam sobre tantas coisas, tantos assuntos diferentes, e às vezes esquecem de conversar sobre a palavra de Deus. Aí a pergunta é para você: como tem sido aí no seu lar, na sua casa? Tem um tempo para a família se reunir, para ler um texto da palavra de Deus, para fazer uma reflexão sobre aquele texto ali? Pois isso vai refletir na vida de cada um. Se você tem feito isso, isso vai ser refletido, né, na sua vida. Quando você começa a meditar na palavra de Deus e a colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Tópico 1. A família cristã e a promessa. Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele. Todas as famílias são abençoadas em Jesus. Vivendo e ensinando os ensinos de Jesus, todas as famílias colherão os frutos. Porém, o modelo de família nos padrões divinos tem sido considerado como ultrapassado e antiquado pelo mundo. Deus não muda e os seus princípios também não mudam. E isso aqui é interessante quando o autor da revista ele traz falando a respeito de que a promessa foi feita a Abraão. Abraão foi próspero porque acreditou nas promessas. Aí vem passando todas as gerações: Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, e a geração vai acontecendo. E o povo de Israel vai se formar depois, se torna o povo abençoado por Deus, por causa da promessa que ele fez lá a Abraão. E em Jesus, que também é da descendência de Abraão, Jesus, as pessoas têm Jesus como o Salvador, o Messias, o enviado de Deus, porque ele é o Filho de Deus, o unigênito que Deus enviou para nos salvar. E quando as pessoas acreditam nisso, elas passam a acreditar não apenas no nome, na figura de Jesus, mas elas passam a acreditar nas suas palavras, em tudo que ele ensinou. E isso aí que é o fundamental, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E a nossa família, a minha família, a sua família, nós precisamos entender que precisamos colocar os ensinos de Jesus com prioridade para que todos possam seguir como um padrão de vida. Como um padrão a ser seguido é o exemplo de Jesus, é a vida que Jesus viveu. Esse deve ser o padrão que deve ser aplicado na minha família, na sua família. Porque a gente observa que aí no mundo tem tantos padrões a serem seguidos, e cada dia vai surgindo novos padrões. Mas e o padrão divino de família? Esse que é importante. O padrão divino de família, quando Deus criou ali a família no Éden, né? Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a união de um homem e uma mulher nasce ali uma família. Aí depois vem os filhos, os netos, e a família vai crescendo. E Deus, ele não muda. As pessoas querem mudar, querem
mudar os princípios, mas Deus não. O que Deus projetou como família continua sendo o que vale. E o que vale é o que está na palavra dele, é o que ele deixou escrito para nós. Nós só precisamos fazer o quê? Colocar em prática. Porque qual é a família? De que forma nós temos formado as famílias hoje? A gente vê quantas famílias que estão desestruturadas porque já não tem aquela formação básica que é na palavra de Deus, já não tem a palavra de Deus como fundamento que vai sustentar aquela família. E quantas vezes as famílias entram em ruínas porque não se fortaleceu na palavra de Deus. E a gente precisa entender isso, porque as promessas que foram feitas a Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas, mas passa por Jesus, passa para que, no sentido de que Jesus ele precisa estar no meio da família, no centro, e os ensinos dele precisam estar sendo aplicados por cada um que compõe a família, que faz parte da família. Porque só iremos colher frutos bons agindo dessa forma. Aplicação para a vida. Conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, conhecendo o que ele ensinou, aí vem aquela pergunta: por que é tão difícil nos dias de hoje implantar nas famílias, nos membros das famílias, os ensinos de Jesus? A verdade é essa, é difícil. Porque às vezes você cria o menino no caminho, ensinando o que é correto, ensinando o que é certo a fazer, mas lá na frente você não sabe qual o caminho que ele vai seguir. Porque cada um chega a uma fase da vida que toma suas próprias decisões. E não pode culpar a A ou a B, porque mesmo que os pais façam o trabalho correto ali, educando, ensinando na palavra, não é 100% de garantia que aquele filho vai seguir. Porque isso não é novo, desde a época lá de Abraão ou até antes. Havia os filhos que eram filhos rebeldes, que desobedeciam aos pais, não queriam seguir, infelizmente. Porém, os pais devem sempre fazer a sua parte, que é ensinar e mostrar o caminho e andar junto com os filhos neste caminho. E o caminho é Jesus, o caminho é a palavra viva, a palavra que traz luz, que traz direcionamento, a palavra que fortalece nos momentos difíceis, e a palavra que orienta e traz paz. Aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, ele tem paz. E a gente precisa entender isso e, mesmo que seja difícil, tentar de alguma forma ou de algum jeito aplicar em nossas famílias. Tópico 2. A missão da família cristã. Deus criou a família para a glória dele. No lar cristão, as crianças crescem aprendendo sobre o valor da vida, o valor da formação intelectual, da ética e da moral cristã. Os casais precisam ter metas espirituais antes de oficializarem a união. A falta de propósito de Deus no casamento leva as pessoas a correrem atrás de objetivos vazios e equivocados, prosperidade material e conforto.
Jesus ensina sobre a vida, como viver em sociedade, como tratar as pessoas e como cuidar uns dos outros. Então a família ela tem uma missão. A família cristã, ela não é apenas uma família que foi colocada num bairro ali, numa cidade, num estado, num país. Não, ela tem uma missão naquele lugar. E a missão dela é glorificar o nome de Deus. Ou seja, uma família que anda correta, que faz coisas boas, que contribui com a comunidade. Essa família ela é louvada. As pessoas glorificam a Deus por causa daquela família. Agora, uma família que só faz as coisas erradas, que só prejudica, que só traz prejuízo, essa família não vai ser para a glória de Deus, ela vai, pelo contrário, as pessoas vão estar sempre ali criticando e falando mal daquela família. E no lar cristão, as crianças elas vão aprender o valor da vida, a formação intelectual, da ética cristã e moral. Por quê? Porque ela vai estar sendo ensinada a respeito da palavra de Deus. Então todo o lar cristão ele precisa ter isso, ele precisa ter ali o ensino da palavra constante. E às vezes as pessoas acham que é só levar as crianças ali para a salinha na escola bíblica que o trabalho já está feito. Quando na verdade ali é um complemento. O trabalho precisa ser feito em casa. É em casa que precisa ser ensinado aos filhos. Porque antes, muito tempo atrás, quando a palavra de Deus ainda não era escrita, os pais passavam para os filhos falando, conversando, ensinando pelo caminho. Onde eles estivessem andando, o pai ia ensinando ali para os filhos as histórias da palavra de Deus. E hoje nós temos tanto material e às vezes nós estamos negligenciando essa questão de ensinar, porque como é que vamos formar os nossos filhos, o caráter deles, a moral, a ética? Porque o mundo está oferecendo tantas coisas aí, e se não tivermos cuidado, nós não vamos conseguir, a nossa palavra e o nosso ensino não vai prevalecer na vida dos nossos filhos, porque o mundo oferece muitas outras coisas e às vezes para os olhos parece atrativo, mas a palavra de Deus é que tem o verdadeiro valor, o valor que vai ensinar para a vida, não apenas para essa vida, mas para a vida eterna. E aí o autor vai colocar a questão dos casais, e às vezes os casais eles precisam ter metas espirituais também, antes de oficializarem a união, que às vezes organiza tudo, a cerimônia, como é que vai ser, mas precisa projetar de que forma eles vão viver a espiritualidade deles depois que casar, de que forma vai ser as devocionais, de que forma vai ser também o trato com os filhos na questão do ensino da palavra. Tudo isso precisa ser avaliado e analisado antes de oficializarem a união, porque a falta do propósito de Deus no casamento leva as pessoas a correrem atrás de objetivos vazios e equivocados, prosperidade material e conforto. E aí você pergunta, mas irmão Marcelo, isso aí é pecado? Não é pecado você buscar uma condição de vida melhor, você sonhar com um apartamento, com uma casa, ou um carro, ou fazer uma viagem. Não é pecado, porém, muitas vezes você se desgasta tanto, passa a vida toda trabalhando em busca desses objetivos, e às vezes não tem tempo para os filhos. Às vezes, quando você percebe, os filhos já cresceram e você não participou
como deveria participar ali desse crescimento junto com eles. E às vezes nós precisamos medir as coisas. Medir porque não é errado você buscar melhorar. Porém, você não pode fazer isso o objetivo principal da sua vida. Porque quando você tem Deus, você teme ao Senhor, como diz o Salmo que nós lemos, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Você precisa entender isso. E aí a gente vai aprender com Jesus. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas os discípulos seguiam ele. E Jesus ele tem vários ensinos sobre a vida, como você viver, como você conviver com as pessoas, tratar as pessoas, de que forma você deve agir e de que forma você deve cuidar uns dos outros. E é o que Jesus nos ensina. E é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos, para que os nossos filhos ensinem para os seus netos. Assim, a família ela vai se tornando a agência de formação. Mas essa formação precisa ser do caráter de um homem de Deus, do caráter de uma mulher de Deus. Isso tudo nós precisamos entender e compreender e procurar viver isso no dia a dia. Aplicação para a vida. Como você entende essa missão? A sua família tem uma missão, você tem uma missão, eu tenho uma missão. Porque há a missão individual, mas também há a missão da família no todo. E nós precisamos entender e compreender qual é a nossa missão. E de que forma nós vamos agir, entendendo que Deus nos chamou para realizarmos uma obra nessa terra. Tem tantas pessoas precisando de ajuda. Às vezes não é nem ajuda financeira, financeira também, mas às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, ter alguém para ali ficar ouvindo ela falar, desabafar. Às vezes as pessoas precisam de um conselho. E quando a gente para pensar, nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra. Nós precisamos ser essa pessoa que vai fazer a diferença na vida dos outros. É a missão minha e sua e da nossa família também. Considerações finais. Os pais devem ensinar com base na Bíblia, pois a família é a base da formação do indivíduo. Mas às vezes as famílias se perdem por causa do individualismo, do materialismo e do relativismo. Não permite que os ensinos do reino preencham seu viver. Na convivência saudável do lar, que o caráter é formado. No lar cristão, que vive de acordo com os ensinos de Jesus, é diferente. Nessa família se aprende a perdoar, viver na verdade, a falar a verdade, respeitar as autoridades, orar, dividir o que tem e administrar o que Deus dá. E assim, nós precisamos compreender isso, porque o ensino da família precisa estar, a base precisa ser a palavra de Deus, a Bíblia. Porque imagine a família que se diz cristã, mas não tem os ensinos de Cristo ali ativamente, na vida de cada um dos indivíduos que compõem aquela família. Então não vai resolver as pessoas simplesmente falar, não, nós somos cristãos, a nossa família é uma família cristã. Mas se não vive o que Jesus ensinou, então não vai adiantar de nada apenas falar. Precisamos com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso viver diário, demonstrar que nós somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E o lar cristão, ele precisa ser diferente. O lar que vive de acordo com os ensinos de Jesus, ele é diferente. Por si só, ele já é diferente.
Porque na família que tem os ensinos de Jesus, ele aprende a perdoar, como Jesus ensinou, aprende a viver na verdade, aprende a falar a verdade, aprende a respeitar as autoridades, a orar. Jesus ensinou aos discípulos como orar, a dividir o que tem e a administrar o que Deus dá. E se formos parar para pensar assim, o que Deus nos dá? Deus nos dá muita coisa. Tem nos dado muita coisa. Mas o principal que Deus nos dá é vida e o tempo. Vida porque estamos respirando, estamos vivos. Devemos acordar todas as manhãs e agradecer. E o tempo, nós temos 24 horas por dia o Senhor nos dá. Só que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, passou tão rápido este dia. Nossa, não tive tempo para fazer nada. Não, nós temos 24 horas todos os dias. Precisamos aprender a administrar o tempo. Em Eclesiastes 3 vai falar que há um tempo para todas as coisas. E se há tempo para todas as coisas, somos nós que estamos falhando e não estamos administrando correto o nosso tempo, porque o tempo ele não para e cada minuto que a gente perde, as oportunidades elas podem não voltar. Então, enquanto temos tempo, enquanto temos vida e saúde, vamos viver o que Jesus ensinou e vamos viver e que a nossa família possa ser essa agência de formação, essa agência que vai formar pessoas para o bem, pessoas de caráter, pessoas justas, pessoas que amam, pessoas que procuram sempre estar engajados em obras sociais, em coisas que valorizem a vida do ser humano. E que Deus possa nos abençoar e guardar as nossas famílias, livrar de todo mal. Porque sabemos que vivemos em um mundo mau, mas Deus está conosco e Ele tem nos guardado e tem protegido as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo, com a 36ª lição dessa nossa jornada. Até lá, tchau!